Quando eu me tornar espírito bom, superior, essa luta acaba. Porque eu nem tenho mais sentimento ruim. Por isso que é o estágio de felicidade, né? Que a gente ainda não tá, a gente tá longe, a gente tá na fase do esforço. Por isso que esforço a gente cansa, a gente escorrega, a gente tem que recomeçar. É assim mesmo, né? Mas só o fato da gente estar fazendo esforço já é um sinal de progresso. Porque durante muitas encarnações a gente nem fazia o esforço, a gente se entregava para os sentimentos. Percebe? Como no próprio esforço já há um sinal de progresso, né? Então isso é muito importante a gente ter essa visão. Porque às vezes tem pessoas ingênuas que tratam do assunto, dentro do próprio espiritismo, no movimento espírita, as pessoas tratam de maneira ingênua a relação, sentimentos e ação, né? A pessoa às vezes quer fingir que é o que ela não é. A pessoa quer transparecer ser santa, mas não adianta, os sentimentos estão ali. Aí a gente vê que a pessoa tá sentindo raiva, a pessoa tá sentindo ciúme, porque ela é espírito imperfeito. Então a gente não tem que esconder que a gente é espírito imperfeito, querer fingir que é espírito bom, porque a gente não consegue esconder. Não adianta a gente querer aparentar ser santo, mas a gente tem que, ao sentir isso, agir com o esforço da vontade de uma maneira diferente. Percebe como é mais racional o processo, né? Porque senão, se eu ficar achando que, eu não quero sentir ódio, bom, não. Se você começar por esse caminho, você vai se decepcionar, porque tu não escolhe isso. O ódio vem, o ciúme vem, mas a ação, sim. Vem alguma coisa que o sentimento me estimula a falar alguma coisa e eu digo, não vou falar. Então, em vez de alimentar ele, eu tô colocando como se eu colocasse água numa chama, né? Eu tô acalmando ela. Até que vai chegar um dia que a gente nem vai ter mais a chama, não vai ter mais o sentimento ruim, né? Então isso é muito importante entender. E até facilita para nossa prática o entendimento da moral espírita, né? Bom, da minha parte é isso. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa das 58, ou se tem questões, né? É, exatamente. É a questão das paixões, né? E o próprio Descartes falava, né? Você não consegue controlar as paixões diretamente pela vontade, né? Você pode controlar as ações e indiretamente pelo pensamento controlar as suas paixões, né? Pensar, né? Não vale a pena. Pensar que se você está triste, por exemplo, pensar que isso é só uma prova, que você vai progredir, então você vai usando esses recursos para progredir. Tem aqui algumas perguntas. A Darlene ela pergunta aqui: comente um pouco mais sobre o que Kardec quis dizer com ofender a Deus. Né? É claro que ele não está falando que Deus tem sentimentos, né, de se sentir ofendido, né, como se Deus fosse ser humano. Está falando no sentido de ir contra as leis de Deus, né? Então é nesse sentido que, que Kardec coloca quando se tem essa linguagem na obra de Kardec, né? Que Deus é o criador dessas leis, né? Tem a outra pergunta aqui do Alex. Não é exatamente sobre o tema, mas talvez a gente possa auxiliar. É aqui a pergunta. Uma pergunta da qual fiz para o José no pessoal e que eu mesmo disse para trazer aqui. A dia e a hora marcada para o desencarne para um homicídio, pois penso eu que caso assim, o homicídio não terá punição. Porém, já ouvi falar que ele teria, pois teve um mal ocorrido por ele. É necessário que haja o mal, mas é daquele que o provoca. O que podemos falar sobre isso, se possível? Quando o Alex me mandou essa pergunta, eu falei, olha, seria bom você levá-la para o grupo. Primeiro porque é uma pergunta difícil e eu sozinho não dou conta de responder. Esse é o primeiro passo. O segundo é que a gente poderia anotar esse tema e fazer um estudo no futuro sobre ele, porque é um tema bem complexo, né? Envolve a questão do livre-arbítrio, envolve a questão da onisciência de Deus,
as ações humanas que não seriam previsíveis, livre-arbítrio, responsabilidade, envolve muita coisa, né? Então, o que eu comentei rapidamente foi que a pessoa... É um tema complicado, hein? Vocês me ajudam aí. Mas, assim, é preciso ter a responsabilidade. Então, o Espiritismo não vai defender o determinismo, o destino, a fatalidade, no sentido de que já estava escrito que a pessoa morreria naquele momento assassinada por tal pessoa, então ela deve morrer naquele momento e o assassino matá-la. Não seria correta essa visão do ponto de vista espírita, porque o assassino assim não teria responsabilidade. Isso foi o que eu respondi, mas como ocorre exatamente a prova, como ocorre exatamente o momento da morte, eu, sinceramente, é um tema que eu precisava estudar mais e eu não consigo responder de forma mais satisfatória, por isso que eu pedi ajuda dos universitários aí. Mas, enfim, é um tema que ele não está diretamente no nosso estudo aqui, então se vocês quiserem comentar brevemente, e aí a gente poderia anotar como um tema futuro a ser estudado, né? O que vocês acham? Primeiro, sobre a pergunta do ofende a Deus, né? Ofender Deus é quando eu pratico o mal, é praticar o mal, é ser imoral, é transgredir as leis morais ou a lei de Deus. Então, Kardec vai usar esses termos para dizer a mesma coisa. Ser imoral, transgredir a lei de Deus, ofender a Deus, ou então pecar. Então, são elementos que significa quando eu uso a minha vontade deliberadamente, né? Voluntariamente, conscientemente, eu uso a minha vontade para praticar o mal. Esse é o chamado mal moral, é a pessoa que pratica o mal, querendo fazer o mal. Ela quer, né? É o doloso. Então a pessoa ofende a Deus. Não que Deus se sinta ofendido, né? A pessoa ofende a Deus. Ou seja, ela transgride as leis dele. Ele estabeleceu leis e eu vou lá e contrario elas. Não, eu contrariei, eu ofendi, eu transgredi, eu pequei. Então, esses termos que Kardec usa mesmo para a gente, toda vez que ele quer falar do mal deliberado, né? Por isso que aquele terceiro exemplo do trecho do Evangelho que o Eric trouxe, né? A pessoa que tem o sentimento do mal, mas se compraz nele, ela quer praticar. É diferente da pessoa que errou sem querer, se equivocou, ou até mesmo foi vencida, estava se esforçando, escorregou. Claro que a pessoa vai responder, né? Mas ela não tem o mesmo grau de culpa e que a pessoa, quando ela faz querendo fazer, né? Que é o pior caso, que é exatamente esse caso que ele falou, e a pessoa que ela está nutrindo o sentimento. Nutrir é alimentar o sentimento. E para eu alimentar, eu uso a minha vontade, né? E sobre a questão do Alex, né? Veja, como o José falou, às vezes a gente fica falando as coisas sem os textos, é ruim, né? Fica divaldeando, eu chamo, né? Fica querendo dar resposta para as coisas. Mas, veja, todos os acontecimentos que tem que se dar naturalmente, ou seja, está falando da lei natural das coisas, não pode envolver a necessidade de alguém praticar o mal. O mal não pode ser uma necessidade da lei natural. Porque senão a pessoa não poderia nem ser punida. Então, por exemplo, o homicídio, a gente não vai ver Kardec colocando dessa maneira, como a gente sabe que os livros chamados espíritas da modernidade colocam, né? Uma espécie de destino. Ah, o fulano tinha que... Muito cuidado quando a gente disser isso, né? Porque a gente não pode entrar em contradição com os princípios espíritas estabelecidos nas obras de Kardec. Então, o mal, a fieira do mal, como os espíritos colocam, né? Ele não é necessário.